Há sempre um questionamento, uma pergunta, por que a gente ir falar de Jesus em presídio, sendo que tem tantas áreas que a gente escuta, ouve falar sobre a nossa sociedade que as pessoas não conhecem, nunca ouviram falar sobre uma esperança na pessoa de Jesus, por exemplo. E o que move-nos de ir para uma penitenciária falar é que lá tem pessoas que eu acredito que ninguém, assim, a gente vê pela sociedade, ninguém crê que essas pessoas podem mudar de vida. Por exemplo, numa penitenciária, qual que é o lugar que ninguém quer ir, que ninguém quer visitar? Penitenciária, deserto, por exemplo, são lugares inóspitos que as pessoas não querem ir, não querem visitar, e nós nos sentimos motivados por esse desafio. Eu acredito que o ser humano ele é movido por desafios. E assim, fazer coisa fácil é fácil, não tem graça. E claro que tudo fica mais fácil quando você tem o poder de Deus na tua vida. E é legal que você começa a perceber que quando você chega numa unidade, você está conversando com aquelas pessoas que são, digamos assim, rotuladas, piores assim para viver no meio que é da sociedade que a gente conhece. E você lê um texto da Bíblia, por exemplo, e você vê que aquilo tem poder de persuasão, aquilo tem poder de impacto. Aí você fala, bah, isso é verdade, como diz o gaúcho, você vê que a palavra de Deus é verdadeira e pode mudar a vida daquelas pessoas. Então, esse é o nosso desafio de entrar lá dentro. Hoje para nós, que eu por exemplo, estou trabalhando já fazem 20 anos, trabalhando com presídios, eu já não sinto, digamos, aquele medo inicial. A gente, claro, respeita as questões de segurança que é imposto sempre pelo agente penitenciário, pelo diretor que é do presídio, enfim, os órgãos competentes com relação à segurança, mas aquele medo, aquele temor, a gente já não enxerga mais isso dentro de uma unidade carcerária, por assim dizer. As pessoas perguntam a questão sobre o propósito de vida que eu tenho. Eu acredito que eu tenho um propósito de estar nas penitenciárias e falar de Jesus para aquelas pessoas. E o que me instiga a estar lá é a questão sobre o desafio, que é você estar dentro de uma penitenciária e que no primeiro momento você pensa que é uma coisa difícil. E é difícil até, mas eu não sei se pelo fato de eu já estar 20 anos dentro disso, que já se tornou menos difícil, menos impactante. Então o meu propósito de vida é esse, é estar dentro de uma unidade carcerária, seja com homens, com mulheres, com crianças, que a gente tem trabalhado também. E a minha esperança é que o Evangelho possa, não que o Evangelho não possa, mas que essa pessoa possa aceitar. Então esse tem sido o meu propósito de vida. E eu fiquei assim, como se diz na gíria, de cara mesmo, de ver que quando eu falei da palavra de Deus, as pessoas aceitaram aquilo e começaram a mudar de vida. Então eu percebi que esse é o propósito, pelo menos por hora, não sei quanto tempo eu vou ficar nesse propósito que Deus me colocou agora, mas é de ir nas penitenciárias e falar de Jesus e acerca do Evangelho. E o que tem uma coisa que dá um up, você entra numa unidade carcerária e você começa a ver aquelas pessoas e você vê que não são ali, eu percebo, parece que elas estão descaracterizadas, que são bandidos, traficantes, enfim, porque você vê pessoas ali. E você se anima com aquilo. E eu acredito que é necessário fé para que as pessoas possam mudar a sua vida. Então, para que essa mudança, essa fé ocorra, eu acredito que a gente não pode levar em consideração o passado da pessoa. Então, eu não quero nem saber o que as pessoas fizeram. Eu quero lá simplesmente falar daquilo que é possível e não levar em consideração as impossibilidades. Porque na minha opinião e talvez na minha experiência de vida, que é curta, eu fico pensando o seguinte, se eu levar em consideração o passado dessas pessoas, então se torna impossível. Então, na verdade, juntou o meu propósito de vida, cheguei dentro de uma unidade carcerária ali e aquilo foi potencializado com a reação daquelas pessoas com aquilo que eu falei. Então é um negócio assim, magnético, imã, que cola, que puxa, não sei. A gente tem barreiras em todos os sentidos. Primeiro da sociedade, aquela que a gente denomina não sendo cristã, e até algumas pessoas até que estão, digamos que participam conosco dentro da nossa comunidade, mas essas barreiras fazem você acreditar que você pode ir mais longe, que você pode fazer, e isso te anima. Tem a questão de ter as dificuldades, às vezes você chega numa unidade carcerária, às vezes nem sempre aquele agente está disposto a te receber dentro daquela unidade para você poder fazer o trabalho. E tem muitas questões, o preparo todo, aí você faz a reserva do equipamento para você usar numa unidade, por exemplo, não dá certo. Mas isso tudo faz parte. Quem é que vive a vida sem ter um destempero
Quem que consegue cumprir o seu propósito de vida sem ter as controvérsias, isso faz parte. E assim, eu acho de novo, eu gosto sempre de voltar por aquele que é chamado propósito de vida, porque embora tenham barreiras, tenham os obstáculos, você consegue transpor eles. E vou falar uma coisa assim, com Deus tudo fica mais fácil. Você está numa unidade carcerária, uma penitenciária, com os bandidos, enfim, e você percebe que todas as pessoas têm algo de bom dentro de si, como tem algo de mal também. A gente percebe, tem uma afirmação que Deus faz no livro chamado Êxodo, que ele fala para Moisés que ele é, ou seja, só Deus é 100% bom. Nós, os seres humanos, nós somos relativos, subjetivos, dependendo do ambiente que a gente vive. E numa unidade carcerária, por causa do problema, da dificuldade que o preso está passando, você consegue ver as nuances de coisas boas que ele tem. Então é nesse momento que a gente tenta pegar esse time, que a gente tenta pegar da vida desse interno para a gente poder falar de Jesus para ele. Então a gente percebe que todas as pessoas têm algo bom e a gente tem que estar naquele momento ali. Por isso que a gente procura estar o máximo de tempo dentro de uma unidade carcerária para achar esse time onde é o momento bom dessa pessoa, onde ele consegue parar para pensar e a gente está ali para poder dizer uma palavra que é de esperança para ele. A pessoa fica pensando, para que o vídeo, para que a gente está fazendo isso? Nós estamos tentando de alguma forma chamar a tua atenção para que você possa nos apoiar de alguma forma, de alguma maneira. Eu acredito que o preso, a pessoa presa também é meu próximo. Eu acredito que o céu é um teto para todos. Eu acredito na oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina a começar Pai Nosso, não é Pai Meu, então não é uma coisa individual. Certo? Eu acredito que Deus quer trazer essas pessoas, só que a gente entende bem, eu não vou conseguir fazer isso sozinho, a nossa equipe não vai conseguir fazer isso sozinho. E a gente precisa do apoio, da ajuda de mais pessoas, voluntários. E se você quer nos ajudar, aqui está aí o nosso endereço de e-mail, o nosso telefone, se você quiser o WhatsApp, se você quiser Skype, enfim, todos os meios possíveis para você entrar em contato e para nos ajudar a mudar o futuro. O passado dessas pessoas a gente já sabe, a mídia explora isso noite e dia, é isso que a mídia vende. Mas eu queria pedir para você que a gente consiga escrever uma nova história e quem sabe o teu propósito de vida seja ajudar uma outra pessoa a mudar de vida. Então venha junto com a gente, procure para poder conhecer mais o nosso trabalho.